Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Vamos tratar de temas bem brasilescos. Gostaram aí do neologismo? Bom, vamos começar, antes de tudo, falar que o Dr. Luiz Ignácio, junto com toda a sua trupe pelotista, acabam de requerer, junto ao Supremo Tribunal Federal, que esta Corte Suprema proíba o Dr. Jair Messias Bolsonaro de deixar Brasília. Estão vendo, né? Aquilo que já se previa lá atrás, que até achei que demorou muito. Eu presumi até que da virada do primeiro para o segundo ano é que os Bolsonaros já começassem a ser de fato caçados, com 2 S e com C cedilha também. Mas é agora, exatamente no momento em que se avizinha aí o coração das primeiras, o núcleo das primeiras tratativas já aí de arrumações para a eleição do ano que vem, 2026, e também no momento em que o governo está no seu pior momento em termos de popularidade, em termos de economia, é que se aguçam as caçadas e as cassações aí dos Bolsonaro. Agora há pouco, ontem mesmo assistimos a um dos momentos mais constrangedores desta triste desrepública. Mas ficou claro, ficou escancarado que o Procurador-Geral da República se prestou, o chefe do Ministério Público, a um papelão bastante, assim, vergonhoso. A função constitucional do Ministério Público, talvez a mais importante, é não cometer ilegalidades, porque ele é o fiscal supremo do cumprimento da lei. E esta coisa do Ministério Público ter engavetado e esperado 19 dias para exarar uma manifestação contra ou a favor da retenção do passaporte do Eduardo Bolsonaro, e só realmente publicou a sua manifestação após o Eduardo Bolsonaro anunciar que vai se licenciar e permanecer nos Estados Unidos provisoriamente, é que o PGR se manifestou contrariamente à retenção do passaporte e depois a decisão do doutor Aleide Moraes, também pela rejeição do pedido do Lindbergh Farinha. Então está aí a caçada. Olha aqui o que está no Pleno.news. Petistas pedem que o STF proíba Bolsonaro de deixar Brasília. Deputados do PT também solicitaram que a Corte imponha a tornozeleira eletrônica ao líder conservador. Deputados federais, sempre ele, Lindbergh Farinha e Rogério Correia, sempre este Correia. Líderes do PT na Câmara pediram que o Supremo Tribunal Federal imponha medidas cautelares relativas à locomoção do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Os parlamentares querem que a Corte proíba Bolsonaro deixar Brasília sem autorização judicial e de se aproximar de embaixadas. Vocês entenderam? Com medo que provavelmente o Bolsonaro se asile dentro de uma embaixada de um país amigo democrático aqui no Brasil. Se isto não é um Estado policialesco do PT, nós nunca esperamos nada diferente. Esses não são deputados. Estes são outros tipos de agentes disfarçados de deputados. Esses fulanos do PT. Pois é. Os parlamentares querem que a Corte proíba Bolsonaro de deixar Brasília e também proíba Bolsonaro de se aproximar de embaixadas. Também solicitam a imposição de tornozeleira eletrônica. Os pedidos foram feitos na terça-feira, após Eduardo Bolsonaro, que estava em viagem aos Estados Unidos, anunciar que se licenciará do cargo e permanecerá nos States, a fim de lutar por sanções contra a Aleide Moraes. Qual a justificativa desses fulanos que estão pedindo isso aí? Fulanos do PT. A justificativa é de que eles veem risco de que Bolsonaro, que é investigado no inquérito da suposta tentativa de ópio, tente escapar para evitar uma eventual prisão. Eu disse
se o Eduardo for pelo caminho lá de se autoexilar, eles vão pedir a prisão do Bolsonaro, vão começar aí por pouco, depois vão pedir a prisão e vão conseguir. Porque no momento histórico que nós estamos, das nossas instituições, o fato de o filho ter pedido, e vai pedir asilo aos Estados Unidos, asilo político, pode ser usado sim, eu digo assim, não deveria, mas no nosso contexto judiciário, poderá sim ser usado pelos judiciários ou não. O filho, no mesmo contexto, etc, etc e tal, acabou de pedir asilo, então realmente se deixarmos o pai para ali, para acolá tal, ele pode realmente se evadir do distrito da culpa. Então, para garantia da aplicação da lei penal, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, eu decreto sim que ele não se aproxime de embaixadas e que ele não saia de Brasília e que ele use tornozeleira. Porque se ele se aproximar de uma embaixada, vai fazer pip, 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 pip. O interessante é isso, né? Como é que, se colocar tornozeleira, como é que vai ser? Ele vai poder sair de casa e ir até a sede do PL, porque ele é presidente de honra do PL. Como é que vai ser isso? Quem é que vai ficar fazendo isso? Aliás, bom, eu não posso falar certas coisas, vamos seguir em frente. Os parlamentares querem que a corte proíba, etc, etc. Os pedidos ocorreram, também já disse isso aqui, os parlamentares veem risco de que Bolsonaro... Corra, Lula, corra! E aí vai. Então está marcada para a próxima terça-feira, dia 25, julgamento na primeira turma. Julgamento ali, né? São 5 jogadores na primeira turma, olha que beleza. Tudo amiguinho de Bolsonaro. Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Zanin, Fux, Carmen Lúcia. Gente, o ex-presidente da República, num processo tumultuoso e multitudinário, ou seja, com tanta gente dentro desse processo, vai ser julgado numa turma. O Mensalão era um caso muito menos rumoroso, foi julgado pelo plenário do STF. Veja, isso é uma faca de 2 legumes, entendeu? Isso pode levar a uma nulidade. Aliás, os especialistas, os especialistas, muitos dizem que este caso, o afã da condenação repentina, tem plantado ali as sementinhas de várias e várias nulidades de pleno direito. Fatalmente, esses processos, essas condenações serão nulificadas em algum momento quando o sol voltar a nascer. Em Banânia. Então, dia 25, teremos lá esse espetáculo cicense. Os advogados poderão falar. Será que poderão? Vão garantir a palavra aos advogados? Ou a sustentação oral terá que ser também gravada e mandada para ver se o estagiário alguém lê? Aliás, que vergonha, hein? Primeiro, vamos falar dos parabéns. Meus parabéns aos presidentes da OAB do Rio Grande do Sul, do Estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Os presidentes, inclusive uma brava presidente da OAB do Rio de Janeiro, estão se posicionando de maneira bastante firme contra esse estado de coisas inconstitucional que o nosso judiciário está impondo, a cúpula está impondo ao Brasil. Em compensação, a vergonha. O presidente Beto Simonetti, reeleito agora, tomou posse como presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. E na posse, o doutor Beto Simonetti, ao invés de, pelo menos, falar assim, olha, é preciso que todos respeitem a Constituição. É preciso que nós não tenhamos direito penal do inimigo no Brasil. É preciso que todo mundo fique na sua caixinha da Constituição. Não é dado a ninguém, a nenhum dos poderes sair da caixinha. Não, o que disse vergonhosamente o doutor Beto Simonetti, a OAB é a partidária. Ora, anta! É bom que seja, é dever da OAB que seja a partidária a OAB. Então, o que quis dizer o doutor Beto Simonetti quando disse que a OAB continuará e deverá ser a partidária? Porque isto é óbvio. O que ele quis dizer? Não sei, talvez ele tenha querido dizer a OAB vai continuar, ou pelo menos o Conselho Federal da Ordem vai continuar
quietinho, enquanto o mundo institucional está caindo na cabeça dos brasileiros. Como diria Boris Casoy, é uma... Queria dizer outras coisas, mas não quero dizer mais outras coisas. Vamos à frente e em frente. Curtam, deixe seu like, inscreva-se, comente. Vamos lá.